Eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês. Mais um Angu de Grilo no ar. Como vocês estão? Tudo bem? Como você está, Flávia Ol, minha refém? Ai, gente, falaremos. Tô piscando aqui várias vezes. Pena que não é um videocast. Gente, aproveitando pra dizer que nós falaremos dessa questão, né? Vamos abrir o Angu de Grilo. O primeiro bloco do Angu de Grilo será um editorial. Uma escolha muito difícil aqui do Angu de Grilo, nosso editorial. Depois vamos para os assuntos sérios que realmente importam. Vamos falar aqui, na verdade, fazer um grande bloco sobre assuntos que a gente já falou muitas vezes aqui e seguem se repetindo. Semana passada teve a chacina da Vila Cruzeiro, repercutiu muito no Brasil inteiro, né, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Teve o caso do Genivaldo, que foi morto num porta-mala de um camburão da Polícia Rodoviária Federal. Esse final de semana, o que passou, chuvas terríveis, enchentes, mais de 100 mortos, quase chegando a 100 mortos, né, nessa segunda-feira, meio-dia, no Recife. Teve as mortes também, uma chacina numa escola no Texas, 21 mortos. Coisas que a gente já falou aqui várias vezes e continuam se repetindo, então vamos dedicar um bloco a falar sobre essa repetição e essas coisas que a gente já tá exausto de debater, pontuar e cobrar. E mais um último bloco que a gente vai falar aqui, eleições na Colômbia. Primeiro turno foi nesse domingo, vamos para o segundo turno com a real possibilidade de eleger o candidato da esquerda na Colômbia. E saiu da Datafolha nesse final de semana, Lula na frente, 48% de intenção de voto, né, já no primeiro turno. Vamos falar sobre isso. E por último, as nossas indicações da semana, que tem muita coisa boa para indicar essa semana. Vamos lá. Bom, gente, vamos abrir aqui o Angu de Grilo fazendo um grande parêntese. Pra quem tá perdido nesse assunto de eu tá zoando aqui, Flávia Ol, minha refém. Na semana passada, no final da semana passada, uma anguler que ouve a gente aqui, provavelmente tá ouvindo esse episódio, compartilhou no Instagram. Eu espero que esteja, não desista da gente. Não nos abandone. Peraí, como é o nome dela? Vai procurando aí enquanto eu vou falando pra gente não se estender nesse editorial. Compartilhou o episódio da semana passada no Instagram dela, nos stories dela do Instagram, e marcou a gente falando: eu gosto muito do Angu de Grilo, mas as interrupções da Bela Reis atrapalham o andamento do episódio. Enfim, ela falou de alguma coisa nesse sentido, que não gosta das minhas interrupções, gosto do Angu de Grilo, mas faço essa ressalva. Não achei que a forma como ela falou foi a mais querida de todas, mas também não achei que foi uma grosseria desmedida. Achei que, né, ela estava no espaço dela, fez a crítica que ela achou pertinente. E aí eu compartilhei, ainda brincando com Foi a Ângela Tavares. Ângela, um beijo. E aí eu compartilhei ainda falando: olha que agora eu parei de apressar minha mãe pra gente terminar os episódios. Que isso foi uma crítica que fizeram várias vezes no Twitter, de formas mais simpáticas, né, do que a Ângela fez. Eu não acho que ela foi grossa, acho que ela foi direta. E acho que a gente precisa diferenciar uma coisa da outra. Eu, como uma pessoa direta, me incomodo quando acham que tudo que eu falo é grosseria. E às vezes não é. É só você, né, tá sendo direta. E aí já tinham feito essa crítica, né, de eu ficar acelerando minha mãe, especialmente nos finais do episódio. E eu parei de fazer isso. Eu não sei se vocês repararam que eu parei de fazer. Os episódios têm ficado mais longos, mas eu continuo sinalizando aqui por trás do microfone de vambora, já deu a hora, não sei o quê, vamos acelerar. Eu continuo fazendo essas sinalizações, mas agora sem a parte verbal que estava incomodando, de fato, muita gente, e concordo plenamente que era desagradável. Mas enfim, compartilhei esse story da Ângela fazendo essa crítica. Só que isso abriu uma porteira para várias pessoas responderem esse story que eu compartilhei lá no Instagram, já de formas grosseiras, com críticas que eu achei que foram um tom desrespeitoso à minha pessoa, falando dessas interrupções. E aí eu puxei esse assunto no Angu de Grilo, resolvi, lá no Instagram, na verdade, resolvi entrar nesse assunto dessas
interrupções, do que é esse, por que eu fico interrompendo a minha mãe, porque eu acho que vale a pena a gente explicar algumas coisas que eu acho que... eu acho não, eu tenho certeza. A nossa audiência cresceu bastante nos últimos meses, então acho que tem uma galera que chegou aqui... Viva, gratidão, inclusive. Pois é, acho que tem uma galera que chegou aqui recentemente que pode estar um pouco perdido na proposta, porque a gente não fica explicando todo episódio, né, o que a gente tá fazendo aqui. Então acho que valia esse editorial pra gente explicar algumas coisas. Eu vou repetir os pontos que eu tratei lá no episódio. Tem, acho que mais uma coisa que eu acho que vale pontuar também. Mas assim, primeira coisa que eu acho importante falar. O Ângulo de Grilo, gente, é um projeto familiar. Ele é muito mais um projeto familiar de mãe e filha. E sim, Flávia Ol, que eu falo aqui, é minha mãe. Acho que sempre vale repetir. Não é... Eu não falo mãe às vezes porque é muito amor, muito carinho, de consideração. Não é, gente. É mãe de verdade. Mãe eu parei, de verdade. minha gente. Exatamente. Barrigão, grávida, amamentação. Mãe de verdade. Então, assim, nós somos mãe e filha. E isso é muito importante para entender o nível de intimidade que a gente tem aqui no podcast. Nós não somos colegas jornalistas se atropelando ou se interrompendo. Nós somos mãe e filha, com todas as dores e as delícias que incluem esses papéis, né, que uma tem na vida da outra. O Ângulo de Grilo é o resultado de uma vontade que a gente tinha desde 2015 de ter um projeto familiar. Em 2019, ou seja, foram muito tempo de pensar e gestar e a vida acontecer para o Ângulo de Grilo finalmente nascer. E era essa ideia mesmo, das nossas trocas de ideias, às vezes muito intensas e atropeladas, nas refeições, ainda quando Isabela era universitária. Eu e Aida, na origem, era até uma intenção de sermos os três, né? 3 jornalistas, um homem branco de classe média, eu, mulher negra, vindo do subúrbio, pobre, Isabela, uma já feminazi, né? Já ativista universitária, mas já nascida na classe média. Então, a gente sempre teve a sensação de que esse nosso arranjo familiar, ele poderia se transformar, assim, num produto de informação, num meio, né? Porque era muito incomum esse nosso arranjo e a intensidade dos nossos debates. Isso teria sido um canal no YouTube, né? Um programa que a gente chegou a gravar uns pilotos e tal, mas aquela época era muito caro produzir e a vida foi levando para outros. Cada um tomou um rumo, né? 2015 foi um marco porque foi quando eu e Aiden fomos demitidos do Globo, né? Eu continuo escrevendo para o Globo, mas como colaboradora, não numa relação contratual seletista, que era a que eu tinha anteriormente. Então, assim, era um pouco a gente decidindo como é que ia ser a vida dali em diante. Só que outras oportunidades foram se apresentando e aquele projeto adormeceu até 2019, que é o que a Isabela está contando aí. E aí o Ângulo de Grilo, então, gente, nasce de uma necessidade de um produto familiar. O podcast é primeiramente um projeto família, mãe e filha. Depois, ele é um produto jornalístico. Então, aqui, a prioridade é a nossa intimidade, é a nossa relação. Esse é o diferencial. O Ângulo de Grilo nunca foi uma proposta da gente colocar o nosso vínculo familiar de lado para produzir um produto jornalístico. Nunca foi a nossa proposta ter um formato engessado, uma linguagem polida. Nos primeiros episódios eu até falava palavrão. Depois a minha mãe me travou. Minha mãe e nossa amiga Heloísa me travaram de falar palavrão no Ângulo de Grilo. Mas assim, era bem mais escrachado do que é hoje em dia. E a ideia sempre foi ser algo muito livre, muito meio sem estrutura, sem um roteiro amarrado, para ser realmente as conversas que a gente tinha abertas para outras pessoas. Então, a nossa ideia nunca foi ter aqui uma relação de colegas de trabalho. A gente continua tendo uma relação também no podcast de mãe e filha. E esse é o nosso diferencial. E não é nosso diferencial só pensando em como a gente se difere dos outros
podcasts de notícias. Não, essa é a forma como a gente acredita em fazer comunicação. Eu já falei isso aqui em outros momentos. O Angu de Grilo é uma aposta na forma como a gente acredita que a comunicação deve se estabelecer, especialmente com a juventude. A juventude não ouve, não vê noticiário de televisão, não se encanta com esse formato, não é atraído pela forma tradicional de fazer jornalismo, mas precisa se informar e quer se informar, especialmente quer se informar. Então, como é que a gente chega nessas pessoas? Então, o Angu de Grilo é a nossa aposta, assim, do jeito que a gente acredita que a comunicação deve ser, direta, sem firula, falando a linguagem de quem tá ouvindo, sem esse rebuscamento que afasta, né? Sem essa postura engravatada dos telejornais. A gente acredita na comunicação assim, falando desse jeito. E aí eu vou fazer até um parênteses, porque eu tô falando assim, as pessoas, às vezes parece que você tá dando esporro, perguntaram, você não acha que você trata a sua mãe mal, gente? Gente, olha só, eu sou carioca. Os cariocas falam assim. Eu acho que tem uma questão também regional que é difícil de entender, que parece que o carioca tá sempre dando esporro, tá sempre brigando. E a gente fala assim normalmente. Eu falo assim normalmente no meu dia a dia. Eu falo assim, sei lá, com todo mundo. Então, não é ser ríspida, não é tratar mal. Você acha que eu te trato mal, Fabi? Não acho. Mas é porque, de fato, eu acho que você tem razão quando você fala dessa intimidade de mãe e filha que extravasa, porque a gente grava o Angu de Grilo em casa, né? Na sua casa, quer dizer, um ambiente doméstico de muita intimidade e sem o cuidado, sem os personagens que as relações profissionais exigem. Por mais que você possa, eventualmente, trabalhar com alguém que é muito amigo, o trabalho num projeto essencialmente profissional, ele te exige uma certa caracterização, né, de linguagem, É assim, por exemplo, aqui no Angu de Grilo, volta e meia eu choro. Eu não choro nos meus trabalhos formais com a frequência com que eu choro no Angu de Grilo. Me permito embargar a voz. É diferente a forma como a gente se comporta, se estrutura para um trabalho e outro. O Angu é um outro canal. Não é que não seja nosso trabalho, mas é um trabalho concebido a partir dessa premissa de mãe e filha, de intimidade, de informalidade. Sim. Muitas coisas da nossa vida pessoal aparece aqui. Claro! Né? Gente, tem um episódio aqui sobre a minha gravidez. Tem episódio com o Rafael falando depois que o Martin nasceu. São coisas que vieram. Talvez essa nova audiência que você está mencionando não tenha essa dimensão. Sim, porque o Martin já chorou no microfone. É porque agora ele está na creche, né? Esses últimos meses. Então a gente tem gravado sem a interferência dele, por exemplo. E aí talvez algumas dessas referências da nossa vida doméstica, elas tenham desaparecido. E para quem está chegando agora, pode ter uma sensação de uma formalidade que nunca foi a nossa proposta, intenção. Nunca foi a intenção, nunca foi nossa pretensão. Então acho que tem também uma questão do jeito carioca de falar. Acho que tem uma questão de que as pessoas são acostumadas a hierarquizar muito a relação mãe e filha, né? Nossa, como é que você fala assim com a sua mãe? Teve até uma ouvinte que falou, eu cresci, fui ensinada a chamar minha mãe de senhora, e cada vez que você chama a sua mãe de você, eu acho muito estranho, mas entendo que a dinâmica de vocês é diferente. E a gente, eu acho que tá construindo uma relação cada vez mais horizontal. Especialmente depois que eu saí de casa, depois que eu virei mãe, né? Que eu acho que eu saí daquele lugar de filha morando na casa da mãe e agora eu sou a mãe morando na minha própria casa. Tá de chorar. Com todas as terríveis consequências disso, mas as coisas maravilhosas. Eu sempre quis ter minha casa, sempre quis morar sozinha. Eu acho que a gente vai chegando, né, subindo os degrauzinhos, chegando cada vez mais perto dos nossos pais. Então a nossa relação tá cada vez mais horizontal mesmo. E isso contribui para uma intimidade maior, uma tranquilidade maior de falar as coisas, de zoar, de brincar. E isso é muito natural na nossa relação. Então acho que é importante também falar isso. E por último, gente, por mais que eu esteja aqui no lugar de filha, eu também, não sei se vocês sabem, mas eu também sou jornalista. Então as minhas interrupções aqui
são pensadas, elas não são por acaso, elas não são fruto da minha falta de educação, como algumas pessoas falaram. Nossa, você parece mal educada às vezes. Não é, gente. Tudo isso tem um propósito. E pode ter certeza que se eu deixar minha mãe falar 15 minutos direto, 10 minutos direto, vocês não vão conseguir manter a atenção e prestar atenção. Os comentários na TV, quando tem muito tempo, tem 3 minutos. Então, assim, aqui, 3 minutos é muito pouca coisa, mas 15 minutos falando sem parar é muito. Então, as minhas interrupções são para, geralmente, acrescentar um dado, uma informação, né? Semana passada a gente falou da pesquisa do aleitamento. Então, teve uma hora que eu te interrompi para trazer os dados da pesquisa dos Estados Unidos do aleitamento. Às vezes eu te interrompo para refazer uma pergunta. Às vezes eu te interrompo e falo, não, mas peraí, então, até foi isso, isso e isso, depois isso, isso e isso, tá, e agora, para onde vamos? Né? Às vezes eu faço perguntas que eu sei a resposta, porque eu acho que é essa pergunta que pode estar na cabeça de quem está ouvindo. Essas interrupções são propositais, é para realmente quebrar o raciocínio, é para quebrar o bloco de assunto, porque acreditem em mim, ninguém presta atenção num monólogo de 10, 15 minutos, especialmente ouvindo podcast, que você não tem o auxílio da imagem, que você geralmente está fazendo outras coisas junto, lavando louça, fazendo faxina, no transporte, na academia, correndo, que você tem outras distrações. Então, a quebra de assunto é proposital. Isso quer dizer que eu nunca quebro o assunto inoportunamente? Claro que não, provavelmente. Já interrompi em momentos inadequados. Já quebrei um raciocínio que depois não foi retomado e aí ficou o assunto pelas beiradas. Todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar. Já diria Revelação, já diria o grupo Revelação. Mas preciso que vocês confiem que a quebra de assunto é proposital. E eu faço isso nas nossas conversas off, que minha mãe dispara também a falar, falando, não, mas peraí, já me perdi, não tô entendendo nada. Então aconteceu isso, isso e isso, tá, e agora? Eu faço isso semanalmente, a gente tem alguma conversa em que essa frase que eu falo aqui também se repete na vida off. Eu estou há 26 anos ouvindo essa mulher falar sem parar. Vocês precisam acreditar em mim que se não botar umas pausas, a gente se perde. Confie no meu lugar aqui de filha e de jornalista, de conduzir essa conversa. Eu sei que o meu papel aqui é muito esse, de conduzir, né? Porque para que Flávia Lau explique pra gente, pra mim também, coisas que a gente não sabe. Então eu sei que eu tô num papel aqui de condução, de perguntar, de trazer as dúvidas da audiência, de pensar o que mais pode ser complexo para pedir para ela explicar. Eu entendo 100% qual é o meu papel, estou 100% ciente disso. Então, acho que valia essa introdução pra gente deixar as coisas aqui, botar as cartas na mesa. Pois é, não nos abandonem, bem-vindos. Pois é, os que chegaram. Podem ficar tranquilos que eu não tô tratando ela mal. Ela não tá em cárcere privado, ela vem pra minha casa por livre e espontânea vontade. Eu venho gravar. Síndrome de Estocolmo. Tá tudo certo, gente. A gente não faz o ângulo de grilo forçado, a gente gosta de estar aqui gravando com vocês. Tá tudo sob controle. Então vamos lá, finalmente, começar esse episódio. Pois é. Vejam que o primeiro bloco já tomou um tempo. Vambora. Bom, a gente vai abrir o primeiro bloco falando de assuntos 100% áridos, né? A gente teve na semana passada a chacina da Vila Cruzeiro, que deixou, já temos números atualizados, 23 mortos. Entre eles desses 23, 13 não tinham passagem pela polícia. Entre eles, uma mulher, uma cabeleireira que estava dentro de casa, numa comunidade vizinha. Nesse final de semana, a gente teve uma enchente, chuva, enchente, morte, deslizamento no Recife, na região metropolitana, Jaboatão, em outros lugares também do Nordeste de Pernambuco. A chuva está castigando, já são quase 100 mortos. A gente está gravando aqui na segunda-feira, 13h, nesse momento. O número de mortos já subiu para 91 agora e ainda 26 pessoas desaparecidas. Pernambuco, na Grande Recife, 5 mil desabrigados. A gente vai deixar aqui na sinopse para quem tá longe, né, que poder doar algum dinheiro, quem puder, enfim, a gente já passou por isso em Petrópolis, né, recentemente aqui no Rio, e é isso que a gente vai também relembrar aqui. A gente teve o caso na semana passada
da morte, né, do assassinato, da execução do Genivaldo de Jesus Santos, um homem negro de 38 anos, que foi morto em Umbaúba, no litoral sul de Sergipe, durante uma ação, abordagem da Polícia Rodoviária Federal. As imagens que chocaram o país. Ele era um homem que tinha transtornos psíquicos, aposentado por conta disso. Ele foi parado numa abordagem policial, disse que porque ele estava sem capacete, foi colocado no porta-malas de um carro e morreu asfixiado com bomba de gás lacrimogênico. Uma coisa horrorosa. Uma imagem que foi filmada, né? Uma abordagem que foi filmada do início ao fim. Uma coisa horrível. A gente, enfim, muito se mostrou essa imagem na última semana. Muito se falou sobre isso na última semana. A gente teve na semana passada também essa tragédia. Mais uma chacina nos Estados Unidos em escola, no Texas. Cara, tem 10 dias que a gente falou de Buffalo, né, no estado de Nova York, das 10 pessoas negras que foram assassinadas dentro de um supermercado. E agora numa escola no Texas, uma região, a escola de maioria dos alunos de origem hispânica. 18 mais crianças um rapaz mortas. De 18 anos também. Exatamente, é verdade. 18 crianças mortas. 3 professores, né? 3 adultos. 2 professores e 19 crianças. 19 crianças e 2 professores, 21 mortos no total. Com muitas questões envolvidas, enfim, o debate à arma, que é uma questão dos Estados Unidos. O Biden se pronunciou. Teve uma imagem forte do Steve Kerr, que é o técnico do Golden State, time da NBA, que no mesmo dia que aconteceu, eles tinham um jogo e ele falou: não vou falar de basquete, é um absurdo que a gente esteja aqui falando de basquete quando isso acontece de novo. E foi muito interessante o que ele disse, ele se emocionou, embargou a voz. E ele, como técnico de uma equipe de basquete, né, um cara que trabalha com esporte, citou ali na hora, na entrevista: a gente tem uma medida para ser aprovada no Senado, mas não querem votar, não querem passar, os senadores tal. Citou o nome de pessoas que estavam embargando, né, que passasse, que fosse votada uma medida de controle maior de armas. De acesso a armas. E eu até compartilhei falando: nossa, vou só dormindo e sonhando com um dia que o futebol, né, o técnico do maior time de futebol do Brasil vá dar uma entrevista falando sobre isso, citando diretamente parlamentares envolvidos com questões no Brasil. Mais essa chacina no Texas que a gente já tinha falado recentemente de Buffalo. Então, a sensação, e não é só sensação, a realidade é que a gente tá vivendo um eterno replay. Eu até separei, minha mãe falou: cara, faz um apanhado de vezes que a gente já falou disso. E eu selecionei aqui, episódios que a gente falou de chuva e racismo ambiental. Se vocês quiserem voltar nas reflexões, que a gente mergulhou mais sobre isso, falando de racismo ambiental, falando de infraestrutura. Episódio 123, que a gente falou da tragédia de Petrópolis. Foi agora, recente, né? Tem 3 meses. Episódio 117, o primeiro episódio de 2022, que a gente falou mais, assim, desse conceito de racismo ambiental, que... A partir do sul da Bahia, né? Exatamente. Das chuvas do sul da Bahia. Das chuvas do sul da Bahia. Episódio Voltamos com Pandemia e Chuvas, 117. Episódio 24, lá no início do Angu de Grilo. Foi o primeiro episódio que a gente falou de coronavírus. Primeira vez que a palavra coronavírus apareceu no Angu de Grilo, em fevereiro de 2020, em que a gente falou das chuvas em Minas Gerais, que deixaram mais de 50 mortos lá na época. Então, 3 episódios que a gente repete as mesmas coisas. Esse é o 4º. E sobre genocídio da população indígena também, né? Mas enfim, sobre o genocídio da população negra, quando a gente fala de racismo ambiental, tá totalmente relacionado a indígena, acho que foi por isso que eu falei, mas de genocídio da população negra, incontáveis episódios que a gente já falou. Teve o 113, que a gente falou da chacina no Complexo do Salgueiro, que deixou 9 mortos. Teve o episódio 107, que a gente falou da condenação de 8 soldados do Exército pela morte do Evaldo Rosa e do Luciano Macedo, aquele caso dos 80 tiros, que também ficou nacionalmente conhecido. E 2 policiais tinham sido indiciados nesse episódio, a gente também falou disso, né, do Jacarezinho, pela chacina do Jacarezinho, que deixou 28 mortos em maio de 2021. Então tá fazendo exatamente um ano. A operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro foi em maio de 2021, no Jacarezinho, 28 mortos, um policial, André Frias, um inspetor. E agora, um ano depois, a segunda mais letal operação policial da história, empatada com uma chacina na Vila Operária, em Caxias, em 1998.
Mas repara que as duas maiores aconteceram no intervalo de 1 ano no governo Cláudio Castro, que tuitou dizendo que eram criminosos, quer dizer, a criminalização das vítimas, o elogio, né, a esse desfecho, o elogio a essa estratégia, a esse modelo de operação policial que comete a execução extrajudicial ou a execução sumária. Não é um posicionamento nosso de ser contra a ação da polícia e o uso da força no enfrentamento ao crime, mas é o questionamento a um modelo de segurança pública e de enfrentamento ao crime que é orientado ao extermínio dos envolvidos com o varejo de drogas. Eles chamam isso de inteligência, mas não há inteligência. Há a intenção de matar, né, de eliminar esses envolvidos sem o devido processo legal, que seria prender, que seria julgar e, eventualmente, punir, né? Porque a inteligência não é concentrada em identificar os atacadistas, em interceptar a entrada de armas e de drogas nas favelas. Afinal, nós sabemos que as favelas do Rio de Janeiro e de lugar algum não são fábricas de arma nem de drogas. Não refinam drogas, não prensam maconha, não refinam cocaína e não produzem fuzis. Isso tudo chega de fora. Isso tudo entra pelas divisas do estado do Rio de Janeiro. E nada acontece até uma informação de que vai passar da Vila Cruzeiro para Rocinha. Aí, nossa, aí é a grande operação. É a grande operação de inteligência. Antes de entrar nas divisas do Rio, atravessam as fronteiras do Brasil. E há forças de segurança com atribuições para essas investigações. Então, e são resultados que não produzem nenhum tipo de consequência do ponto de vista de neutralizar uma quadrilha, diminuir o tráfico de drogas, diminuir o varejo de drogas e diminuir o poder e a atuação desses grupos civis armados, seja do tráfico, seja da milícia. Que política é essa? Você mata gente, as dezenas, e no dia seguinte, ou 2 dias depois, os pontos de venda de drogas estão reativados. Não, nada acontece, a estrutura está toda rearrumada. Então é sobre isso, sabe, governador? É sobre isso. Não é sobre defensores de direitos humanos e especialistas que só defendem bandidos. São especialistas que questionam um modelo de segurança pública que produz luto, que produz morte, que produz traumas em comunidades populares, sempre no mesmo lugar, que vitima corpos negros, que envolvidos ou não crime organizado, vivem, nasceram, cresceram num país onde não há pena de morte, legalizada, e se houvesse, ela seria decorrente do devido processo legal, coisa que é subtraída, e sem resultados objetivos. Eu queria trazer uma frase do René Silva, que me emocionou muito. O René Silva é um jovem empreendedor e ativista do Alemão, e ele fez uma das frases que eu achei, assim, umas análises mais inteligentes que eu ouvi sobre esse processo que o Rio de Janeiro vive no que diz respeito à segurança pública. Inclusive com dividendos eleitorais para gente que prega esse tipo de discurso, né, do uso da força e do extermínio. Acho que isso tem que ficar bem claro. A frase do René é a seguinte: aquele menino que tinha 8 anos durante a pacificação, hoje é um adulto. Ele está falando da pacificação, né, da unidade de polícia pacificadora do Alemão lá em 2010. Foi a mesma imagem, a mesma rota que foi usada em 2010, aquela imagem, aquela curva no meio da mata, aquela estrada de terra no meio da mata que ficou famosa com os homens saindo, né, da Vila Cruzeiro pro Alemão, que foi a primeira tomada da polícia para a implementação de UPP, foi na Vila Cruzeiro. E aí eles fugiram, a primeira operação para implementação de UPP, eles fugiram pela mata
para se refugiar no Alemão. Aquela mesma estrada, a imagem viralizou na semana passada, porque também foi a rota de fuga desses que naquela homens ocasião da facção. houve porque a estratégia das UPPs era desarmar, né? E ocupar, teoricamente, com unidades comunitárias, de polícia comunitária, e levar a serviços sociais. De novo, a gente acaba caindo na história do capitalismo, do mercado, né? Chegou muito mais banco, varejo, TV por assinatura, do que efetivamente saneamento básico. Cultura, saneamento. Mas, enfim, essa é outra. Não é outra conversa, é a mesma conversa sobre um modelo, né, de investimento, de atenção, de assistência pelo Estado às comunidades populares, às favelas, que não pode ser unicamente pela via da ocupação policial, e nesse caso desse modelo do Cláudio Castro, basicamente confronto. Tem um programa chamado Cidade Integrada, que ele recém lançou, sem diálogo com as comunidades, em 2 favelas do Rio, claramente com intenção eleitoral, como se desconfia também dessas operações. Cláudio Castro foi eleito vice-governador na chapa de Wilson Witzel, aquele governador que defendia execução sumária, atirar na cabecinha. Foram todos eleitos na onda bolsonarista de uma política de segurança pautada no confronto, no uso da força e não na atenção a investimentos sociais necessários. Volto para a fala do René, que a gente já deu aí a memória do que é aquele menino que tinha 8 anos durante a pacificação, hoje é um adulto. Se ele está segurando um fuzil, é porque o Estado não soube trazer oportunidade para que ele tivesse outro tipo de vida. Isso vai continuar se não tivermos políticas públicas eficazes. O René matou charada, matou a pau, com uma frase, 2 frases. Ele traz exatamente o problema. A gente teve praticamente uma geração para redesenhar a forma como o Estado se relaciona com as comunidades, com a infância e com a juventude. E estamos aqui, de novo, denunciando, lamentando, chorando a morte de jovens negros de favela do Rio de Janeiro. Mas Brasil afora tem sido assim. A Bahia tem produzido chacinas também. A gente falou aqui também, né? No Carnaval. Em Salvador, a Gamboa de Baixo, a comunidade da Gamboa de Baixo. E a gente não tem conseguido oferecer esperança, alento, qualidade de vida, perspectiva, horizonte utópico para os nossos jovens, para usar um termo que a Sueli Carneiro apresentou na entrevista ao Mano Brown no Mano a Mano, que a gente ainda vai indicar aqui hoje. Então, assim, além disso, a gente já falou tanto sobre isso, sobre as necessidades todas, a agenda, né, de demandas sociais, do quanto as organizações da sociedade civil, as associações comunitárias estão pensando, desejando o futuro, montando agendas, clamando por investimentos em formação profissional, em educação, em segurança, em creche, em oportunidade de trabalho, e o Estado responde com essas ocupações violentas. Mas nesse caso específico da Vila Cruzeiro, né, do Complexo da Penha, e do caso do Genivaldo, né, que aí a gente pode tratar no Sergipe da abordagem policial, da marcação socio-racial, como essa abordagem se dá, mas eu queria adicionar a reflexão sobre a presença, sobre a participação da Polícia Rodoviária Federal. Essa é uma novidade lamentável e recente, né, um papel da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal também, em operações cada vez mais violentas, seja em abordagem, seja em operações policiais. Aqui no Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal abriu um procedimento investigatório sobre a participação tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Rodoviária Federal na ação na Vila Cruzeiro, juntamente com o BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais, porque, em tese, a Polícia Rodoviária Federal tem atribuições de policiamento ostensivo, repressão em rodovias federais. É verdade que desde 2019, quando Sérgio Moro ainda era o ministro da Justiça, houve uma ampliação
do escopo, permitindo intervenções e operações conjuntas em áreas de interesse da União. Então, como em tese essa operação ela envolveria armas e lideranças de outros estados que estariam no Rio de Janeiro, tinha justificativa para essa operação. Mas são cada vez mais frequentes as participações da Polícia Rodoviária Federal em incursões em favelas no Rio de Janeiro. O próprio Ministério Público Federal, o procurador Eduardo Bonemes, que está investigando o caso, citou a chacina na mesma Vila Cruzeiro, em fevereiro desse ano, deixou 9 mortos e teve participação também da Polícia Rodoviária Federal. A gente pode lembrar da participação da Polícia Federal na operação que resultou na morte do menino João Pedro, do Complexo também em maio, no Complexo do Salgueiro, que foi o que eu acabei de falar em maio de 2020. Episódio 113, que a gente fala disso. E há registros de participação da Polícia Rodoviária Federal em incursões, em pelo menos 3 incursões no Conjunto de Favelas da Maré, em outubro de 2021, em janeiro e em fevereiro de 2022. Então, estão mais frequentes e em algumas dessas operações são resultantes de múltiplos homicídios, o que a gente chama de chacina, são ocorrências que resultam em 3 ou mais mortes. Além disso, o episódio de abordagem violenta, né, que resultou na morte do Genivaldo numa caçamba de Camburão transformada em câmara de gás. Circulou na internet um vídeo de um treinamento oferecido para policiais rodoviários federais, em que o instrutor ensinava isso, falava dessa tortura, de jogar o indivíduo suspeito na mala e lançar gás de pimenta ou gás lacrimogênio para acalmar. No caso do Genivaldo, teve a consequência extremo, né? O efeito colateral extremo dessa sessão de tortura, que foi a morte. A primeira nota da Polícia Rodoviária Federal lá de Sergipe foi lamentável, dizendo que ele teve um mal súbito. Jesus. E só depois houve essa correção, agora fala em indignação, em repúdio. E outra informação também da semana que passou foi da mudança do perfil de treinamento, da carga horária de treinamento, que eliminou a disciplina de direitos humanos. Misericórdia. E de estratégias de abordagem para a população vulnerabilizada. Então veja que há um projeto de você limar aumentou-se a carga horária passa de 70 horas a carga horária de uso de armas, de armamento, munição, tiro. O uso de meios não letais não chega a acho que são 10 ou 12 horas. E direitos humanos desapareceu. Nesse momento em que é muito impressionante, porque a partir do episódio de George Floyd, não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro e também o Brasil passou a debater mais abertamente o viés racial, a abordagem policial embrutecida e exigir novos protocolos, lá e aqui. Em São Paulo colocaram, né, as câmeras e a letalidade caiu muito. Chegou a cair praticamente a metade, 45%, desde maio de 2021, em São Paulo. Em Santa Catarina, desde fins de 2020, também com resultados de redução de letalidade policial próximo de 20%. Acho que Rondônia também tem já projeto aplicado. E o Rio de Janeiro tinha prometido, fez uma experiência no Réveillon de Copacabana, tinha prometido o início, né, da aplicação, da instalação desses equipamentos em alguns batalhões a partir de 16 de maio. Isso foi adiado por supostamente problemas com a empresa fornecedora. E na semana seguinte, no dia 23, 24, houve a chacina da Vila Cruzeiro e hoje, 30 de maio, estaria começando a instalação de microcâmeras nas fardas, que é uma medida, inclusive, determinada na DPF, na ação lá, na decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, é pensar sobre a nossa
sobre o papel dessas forças federais, no que elas estão se transformando e... no que elas estão se metendo. O que a Polícia Rodoviária Federal tem que estar dentro de cidade, fora da sua área de domínio, que é a rodovia federal. Porque assim, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal têm um papel na investigação porque não vem, né? O que a gente já falou, que minha mãe acabou de falar aqui. As armas, as drogas não vêm do Rio. Óbvio que tem um papel. Tem um papel de conectar todas essas informações das polícias estaduais. Agora, se o caminho que foi interceptado é entre a Vila Cruzeiro e Rocinha, que ficam o quê? 30 quilômetros? Nem 30 quilômetros de distância? Talvez 30 quilômetros, talvez 25. Aproximadamente. Menos de 30. Menos de 30 quilômetros, dentro de um município, passando só por... Tem rodovia federal aqui, mas de controle do município. Avenida Brasil. Tudo bem, cruza o Brasil. A BR-101. Mas aqui é de domínio da prefeitura. Dentro do município é de domínio da prefeitura. Não tem nada a ver a Polícia Federal aqui organizando, querendo se meter num caminho que não passa pelo seu lugar de jurisdição. É que a legislação eu sei que a legislação mudou. Aí abre brecha pra isso. Mas não é pra abrir. Não é pra abrir essa brecha. É isso. Não é. Esses caras não tem nada que se meter aqui. Porque o treinamento não tem nada a ver. Um treinamento de você atuar numa rodoviária federal não tem nada a ver com o treinamento de você atuar no meio de uma cidade. Com um monte de gente. Numa comunidade. Exatamente. Num adensamento absurdo. Cada lugar com as suas características. Cada comunidade com a sua característica. Cada cidade com a sua característica. Agora imagina... Gente, olha, eu não gosto nem de imaginar, porque é tudo horrível, né? Porque você fala, imagina se eles interceptam esse comboio, que a informação é que iria sair um comboio de 60 homens da facção da Vila Cruzeiro para ir para Rocinha. É uma tragédia se eles entraram para interromper o plano desse comboio, deixaram 23 pessoas mortas. E se para no meio do caminho? Ia ser quantas? Se começa uma perseguição no meio da cidade? Tem civis, né? É inacreditável. Então, assim, como é que é isso? Onde for, vai sentar o dedo e não quer nem saber, mas o que eu ia falar não era nem isso, eu já até me esqueci. Só enquanto você lembra, a primeira portaria de 2019 é do Sérgio Moro, e depois o André Mendonça, que também foi ministro da Justiça, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, ele restringiu algumas das brechas da portaria do Sérgio Moro, mas manteve a permissão, a atribuição de operações conjuntas. E isso está acontecendo à margem aí do nosso conhecimento. Por isso, é importante entender que papel é esse, que novo papel é esse que a Polícia Rodoviária Federal está assumindo, que a própria Polícia Federal está assumindo e que consequências isso terá para a sociedade. No caso do Genivaldo, a abordagem ela já foi agressiva desde o início e era unicamente porque ele estava de moto sem capacete. Ora. Quem é que tá circulando aí há 4 anos de moto sem capacete? Pois é. Eu não tenho... Gente, mas eu lembrei o que eu ia falar. Que eu vi alguns ativistas e especialistas, né, na área de segurança pública falando sobre isso no Twitter, a partir dessa divulgação dessas imagens dessas aulas, né, desse preparatório e dessas aulas para os policiais, falando desse modus operandi, ensinando isso. Que eu acho complicado a gente chegar nesse momento falando que o problema da polícia são alguns policiais. Tem que separar, nem todo mundo, né? Não são todos os policiais que são assim, não são todos que são corrompidos, não são todos que são corruptos. Gente, é muito complicado a gente chegar em 2022 e manter esse discurso, sendo que esse tipo de abordagem, de execução, de tortura, está sendo ensinado institucionalmente. Se isso consta no programa de ensino da polícia, se o programa de ensino da polícia aumenta a quantidade de aulas sobre arma de fogo, uso de arma de fogo, reduz de armas não letais e cancela todo o calendário o programático de direitos humanos, isso está sendo ensinado. Não cabe mais a gente ficar aqui falando que não são todos os policiais, são todos os policiais. Eles são todos ensinados a agir assim. Então pode ser que tenha uma meia dúzia que por uma questão de ética e moral pessoal, familiar, de consciência pessoal, não haja dessa maneira. Pode não agir dessa maneira, mas foi ensinado a agir dessa maneira. A instituição está ensinando, a instituição com I maiúsculo, está ensinando esta força policial, as forças, de modo geral, coletivamente, a atuar desta forma.
não está ensinando de uma maneira X e os policiais são corruptos e se desviam da verdade e aí agem dessa maneira, mas não são todos, é uma meia dúzia. Como é que é? É o fruto podre da árvore. Não, a árvore está podre. A árvore está podre. E ela pode dar-lhe os 3 frutos que estão saudáveis, mas a árvore está podre, a raiz está podre, está tudo podre. Não dá pra gente continuar mantendo esse discurso de que nem todo mundo, de que a polícia não é assim, que é meia dúzia de policial que age pelo errado e o resto age pelo certo, que o grosso age pelo certo. Não é verdade, não são ensinados dessa maneira. O projeto não é esse. O objetivo não é esse. O objetivo é formar uma força policial genocida. É isso, o treinamento é esse. Agora, você vai falar, não, mas eu conheço um policial que ele é ótimo, ele não faz essas coisas. Beleza, mas é ele provavelmente foi ensinado a agir dessa maneira e resolveu, por questões morais, agir de outra forma. É muito grave você ter nesse cenário, tragédia. Nesse ambiente, a supressão da disciplina de direitos humanos. Não dá. É muito grave. Não dá pra gente apoiar a sobrevivência do povo, especialmente o povo negro, o povo de favela, o povo pobre do Brasil, na moral e ética pessoal, familiar dos policiais, como indivíduos, e não na corporação. Como assim a gente vai depender do policial individualmente ter bom senso? O ensino é qualquer coisa, é o extremo do absurdo, e a gente vai ficar aqui de dedos cruzados torcendo para que aquele policial em questão não haja de acordo com o que ele foi ensinado. Isso não tem o menor cabimento. Esse discurso atrapalha que a gente cobre que é um problema institucional, é um problema da estrutura. E que se volta contra também o policial. Claro! Né? A gente também tem um alto índice de mortes, de letalidade, de assassinatos de policiais. E, obviamente, as coisas estão relacionadas. Claro. A vida de todo mundo vale menos quando você tem esse tipo de E é isso. De Os formação. policiais são pessimamente remunerados também, né? Correm um risco de vida absurdo dentro e fora do trabalho, porque se eles são parados numa falsa blitz, se eles são assaltados na rua, simplesmente, como todos nós podemos ser, eles são reconhecidos, eles são automaticamente executados. Então, assim, é um risco de vida imenso dentro e fora do horário de trabalho. Ganham extremamente mal e aí tem que fazer bico em outras tarefas, outras funções, né, de segurança pessoal, que também são arriscadas, mas porque precisam complementar a renda. Porque é isso, esse país é uma fortuna, tudo uma fortuna. Outro assunto que a gente já repetiu aqui, repete toda semana. É uma estrutura inteira podre. É uma estrutura que é muito difícil não se corromper, né? Como é que a sua família... Óbvio que tem os extremos, né? Da galera que quer, desfilar de BMW. Mas assim, a sua família tem conta pra pagar, tem filho em idade escolar e você ganha um salário horroroso pra pagar, pra bancar a sua família. E aí tem uma oportunidade de você se corromper, que é aquilo, né? Começa aos pouquinhos, você vai aos pouquinhos, aí ganha um dinheirinho aqui, ganha um dinheirinho ali, daqui a pouco vira uma grande bola de neve. Entrou na estrutura, não tem mais como sair, entendeu? Então é toda uma engenharia que desfavorece, que bota em risco, em vulnerabilidade, todas essas forças envolvidas. É uma grande tragédia, mas enfim. De novo, já falamos sobre isso aqui muitas vezes, em muitos episódios, e é desanimador, né? A gente continuar revendo isso, mas é ano eleitoral, né? Alô, Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro. É isso que eu tenho para dizer. Vamos para o nosso próximo Deixa eu falar a última coisa sobre o Genivaldo. A gente não falou de Recife também. Mas eu queria falar a última coisa sobre o Genivaldo, que me partiu o coração e me levou a muitas reflexões sobre essa dimensão da desassistência e dessa necropolítica. Aliás, o Silvio Almeida escreveu um artigo e o Tiago Amparo também. Muito importante, vamos botar na nossa sinopse. O Genivaldo era um homem neurodivergente, né? Ele tinha diagnóstico de esquizofrenia. E o que me entristeceu profundamente nisso, o sobrinho chegou a gritar para os policiais que ele tinha transtorno mental, não foi ouvido, né? Porque ele reagiu num determinado momento à abordagem violenta. E ele, desde os 17 anos, e ele tinha 38 quando foi vítima dessa violência homicida, ele era acompanhado, ele era tratado e ele era medicado. E ele tinha assistência
né, atenção à saúde pelo SUS. A reportagem da TV Globo esteve no centro de saúde em que ele era atendido. A última consulta foi em março e a consulta seguinte seria agora em junho, que ele obviamente não comparecerá. Mas eu fiquei pensando assim que, caramba, teve uma política pública, teve uma mão do Estado que enxergou e que cuidava dele. Ele tinha uma vida normal. Ele tinha mulher, ele tinha um filho de 7 anos, vivia também com um enteado. Então veja que o estado de proteção que devia acolher e prestar assistência ao transtorno mental que ele tinha identificado e estava assistindo. E o mesmo estado, por seu braço armado. Então, assim, gente, é muito louco isso, porque isso é investimento social, é investimento em pessoas. A gente tem uma Constituição que determina o investimento em pessoas, a saúde, a educação, a assistência social, a previdência, como direitos fundamentais. Aí você tem um braço do Estado, o da assistência, que identificou e cuidava e assistia esse cidadão para ele ter uma vida normal. E vem o braço armado do Estado, e segurança também é um direito à segurança pública, assim como a mobilidade, e executa e põe fim a essa vida. Um homem que estava sendo tratado, que tinha um horizonte produtivo, que tinha uma família, e tudo isso é esfacelado. Eu fiquei muito incomodada, muito entristecida por isso, porque a gente sempre critica, né, a desassistência, há uma certa incapacidade do Estado de identificar, de acolher, de cuidar dessas pessoas, e o Genivaldo era cuidado. E nada foi suficiente para que ele perdesse a vida dessa forma brutal. Bom, para a gente fechar esse bloco catastrófico, voltando na história do Recife, queria também citar que Alagoas tem mais de 10 mil pessoas afetadas pela chuva. Até o momento, 3 pessoas morreram. Então é uma chuva que não ficou restrita, né, ali a Grande Recife. Muitas mortes aconteceram no Recife por deslizamento. E aí a gente entra de novo no que a gente falou muito aqui no episódio de Petrópolis, né? Que é a construção em encosta, o crescimento desordenado, a falta de política pública, a construção que não é legalizada, porque as pessoas não têm dinheiro, por causa da desigualdade, porque precisa minimamente estar no entorno, né, no cinturão da região metropolitana, dos centros urbanos, porque o trabalho está na capital e as pessoas precisam trabalhar perto, não importa em que condições. A gente já falou muito disso aqui. A gente já falou muito, tanto dos processos equivocados, né, estruturais de urbanização, estão na origem disso, né, quanto ao agravamento dessas condições dos riscos em razão das mudanças climáticas, dos eventos extremos e frequentes, mas a gente também já falou aqui sobre o absurdo que é prefeituras, governos de estado, autoridades não tenham sistemas de evacuação, de proteção das populações diante desse risco. Quer dizer, você sabe que tem risco de chuvas intensas, deslizamentos, inundações. Você tem que ter um mecanismo eficiente de informação e de acolhimento dessa população. Isso aconteceu na Bahia, isso aconteceu principalmente em Petrópolis, isso aconteceu em Angra, aqui no Rio. As pessoas não foram informadas e não tiveram tempo para sair, né? O sistema de sirenes. A gente até comentou sobre isso nas chuvas intensas que caíram aqui no Rio, em Guaratiba, uns meses atrás. Eu acho que foi ou abril ou início de maio. Foi abril. Foi início de abril. E que não houve mortes, porque houve um esquema de fechar as ruas, interditar, fazer alertas de sirene, gente que saiu de casa e foi para os pontos de segurança, porque há condições de mapeamento por satélite, pelo sistema de informações. O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres, eles informam aos governos para tomar providências. E no caso de Recife, o alerta de risco alto de chuvas intensas e deslizamentos na região metropolitana
foi emitido na quarta-feira, 25, e a prefeitura só acionou o plano de contingência na sexta-feira. E as primeiras mortes já aconteceram de sexta para sábado, né? Os deslizamentos, as catástrofes foram ao longo de sexta para sábado, sábado o dia inteiro e de sábado para domingo. Então, assim, não estão respondendo da forma como deveriam. E Recife é uma das cidades, eu acho que é a 16ª cidade do mundo, segundo um relatório da ONU, com risco climático. Então, gente, fica difícil, né? Aí o presidente visitou nesta segunda-feira a capital pernambucana e deu a maravilhosa declaração de que desastres acontecem, infelizmente. Tem uma informação que está crescendo, né? Cresceu nesse fim de semana. Estou procurando aqui, não chegou ainda na grande mídia, nos veículos tradicionais, mas vereadores de Recife no ano passado alertaram e jornalistas já estão repercutindo no Twitter. O vereador ano passado, Ivan Moraes Filho, reportou que a Prefeitura do Recife tirou 5 milhões de reais que seria destinado a obras em rios e canais para gastar com comunicação. Teve um decreto, eram 5 milhões de reais da ação de requalificar dos cursos de água para a área de comunicação. Foi um decreto de 5 de maio, publicado no Diário Oficial do ano passado. E lá no ano passado, o vereador Ivan Moraes Filho se preocupou com esse destinamento dessa verba, porque ele ainda escreve, tem até um post do Instagram dele que ele escreve: ainda estamos nesse período do ano, com o início das chuvas que causam muitos alagamentos, porque a chuva lá acontece no inverno, né? Antes do inverno e no início do inverno, então isso aconteceu em maio do ano passado. E a preocupação era exatamente essa: a gente ainda vai chegar no período de chuva, a situação da população que vive próximo a vários cursos de água no Recife precisam de intervenção, né, para dessorear o rio, para contenção de encosta, enfim, e agora tem menos recurso que foi retirado para investir em tecnologias de comunicação, foi tirado desse projeto para requalificar os cursos de água. Ai, gente, é lamentável. Acho que essa história aí desse destinamento de verba ainda pode crescer nos próximos dias, ainda não ganhou notoriedade da mídia. E já temos o nosso terror de presidente falando: infelizmente, essas catástrofes acontecem. Diz Bolsonaro após sobrevoar áreas atingidas pela chuva em Pernambuco. É um desgraçado, não tem nada mais para falar desse homem. Vamos para o nosso próximo tema. Vamos lá para o nosso próximo e último assunto: eleições na Colômbia. Por que é importante a gente falar disso? Um dos episódios que eu estava revisitando aqui o nosso arquivo Ângulo de Grilo, episódio 84, a gente falou sobre uma série de manifestações na Colômbia, uma insatisfação popular imensa, que inclusive resultou em 26 mortos na época. No ano passado, isso, lá no meio do ano passado, foi o mesmo episódio que a gente falou da chacina do Jacarezinho, portanto foi em maio de 2021. E agora, Colômbia está em processo eleitoral. Nesse domingo teve o primeiro turno, o segundo turno vai ser dia 19 de junho. E temos resultados do primeiro turno muito interessantes. Provavelmente a Colômbia vai eleger a esquerda vai para o poder. Então, Gustavo Petro, que é o representante da esquerda, o candidato da esquerda, né? Ele ficou em primeiro lugar com 40% dos votos. Não levou, obviamente, no primeiro turno, porque precisaria de 50%. O segundo 50 turno... mais 1. 50 mais 1, né? Essa história do 50 mais 1. Em segundo lugar, que também vai disputar o segundo turno, ficou Rodolfo Hernández, que é um empresário independente de 77 anos, que teve 28% dos votos, conhecido como o Trump tropical. Gente, pois é. Ele estava aparecendo nas pesquisas em terceiro. Bolsonaro de Macondo também tem, assim, os nomes mais... assim, a encarnação dessa extrema-direita. É uma figura, é um empresário riquíssimo que não participou de debates. Olha, qualquer semelhança, não participou de debates. Só fala de corrupção, não tem programa de governo, são umas linhas que ele acha que sem corrupção ele resolve todos os problemas da Colômbia.
e faz a negação à política. Então, qualquer semelhança não será mera coincidência. Pois e é. ele teve uma votação, um crescimento estrondoso, também com uma campanha muito em redes sociais, TikTok. Meu Deus, que totalmente. Já vi esse filme. Esse filme. Totalmente esse filme. Em terceiro lugar, ficou o Federico Gutierrez, que é o candidato da direita tradicional, que estava aparecendo como segundo colocado para esse primeiro turno e foi desbancado. Acabou como terceiro colocado com uma diferença pouca de voto. Eu acho que foi menos de 4%, né? Acho que foi 23%. Eles estavam praticamente em empate técnico. Mas o Hernandes deu uma acelerada e agora há um temor de esse candidato do uribismo, né, que eles chamam lá na Colômbia, né, dessa direita tradicional, digamos assim, que várias vezes já transferir voto para esse homem. Transferir voto para o extremista, para o Trump tropical. Do tropical. Filme de terror, mas enfim, muito possivelmente vamos torcer, fazer a nossa corrente angular para a Colômbia, de que a esquerda chegue ao poder, confirmando que a gente já tem falado aqui de uma tendência, né, dessa revanche da direita. É essa, gente. No mundo todo. Na França na Alemanha foi, no Chile a gente está falando, bom, nos Estados Unidos até. Sim. Não dá para chamar o Biden de esquerda. Mas eu acho que é mais a derrota da extrema-direita do que uma ascensão, de fato, da esquerda. Até porque, né, esquerda radical dificilmente chega ao poder em grandes nações capitalistas. Então, acho que vale a gente ficar atenta. E tem um ponto que a gente vai falar aqui com uma convidada muito especial nesse Angu, que a vice do Gustavo Petro é uma mulher negra. Olha aí. Que é a Francia Marques. Isso é importante porque a gente tem tratado muito aqui da falta de representatividade, de uma certa frustração em relação à representatividade de gênero, né, na campanha política do Brasil. E há um tempo atrás eu tive uma conversa numa das nossas reuniões de aquilombamento, em que a Tux, que é uma advogada, né, de direitos humanos, integrante do Perifa Connection, ela esteve na Colômbia como parte da delegação da Coalizão Negra por Direitos, acompanhando o processo eleitoral, as prévias lá, e ela comentou sobre o quão foi interessante a forma como o movimento negro foi construindo, né, essa pressão para dar relevância, visibilidade e possibilidade de essa mulher negra e outros quadros assumirem funções políticas relevantes ao longo do tempo. E era uma coisa muito consciente. Não vai ser para essa eleição, a vez é do Petro, mas nós vamos fazer da França a pessoa, a nossa pessoa, vamos instalar, vamos construir essa candidatura. Ela foi a segunda colocada nas prévias e, por pressão popular, política, por mais representatividade, o Petro acabou escolhendo a França para compor a chapa como vice. Assim como aconteceu nos Estados Unidos com Biden e Kamala. E a partir de uma construção também política que passa lá pela Geórgia, pela Stacey Abrams, que faz o processo, né, de aumento de participação política dos negros, dos hispânicos, da juventude, e levou a votação recorde. E, inclusive, a derrota do Trump, do republicano, na Geórgia, que não acontecia desde Bill Clinton, desde os anos 90. Então, assim, é essa visão estratégica. E aí a gente convidou a Tux para falar dessa experiência, como é que foi essa visita, como é que foi essa estratégia. A Tux é um quadro muito jovem do movimento negro, do ativismo. Ela é uma cria de Caxias e uma pensadora adorável. E vai ser bacana a gente ter a Tux aqui no... Eu quero só fazer um parêntese pra gente dar o play, que o Gustavo Petro, ele foi um guerrilheiro, ele é ex-guerrilheiro, ele é da esquerda radical, desse passado da década de 80, extremamente radicalizado. Então, apesar dele, não sei como é que ele se autodeclara, né, mas a gente tá falando aqui do vice de uma mulher negra, mas esse cara que é o candidato principal também fez parte
de um processo de esquerda muito radical. Eu acho que vale um parêntese. Então, vamos ouvir a Tux. Lá na Colômbia, a gente teve muitas experiências, mas uma coisa muito interessante foi que a gente conversou com diversos movimentos negros, diversas lideranças, e todos eles tinham um acordo muito certo de que a França era um nome para poder disputar a presidência do país. É óbvio que a forma como o sistema eleitoral lá se dá, né, essa prévia de partido, ajuda muito essa construção. Então, dentro da consulta do partido, os movimentos negros, né, os movimentos progressistas que estavam do lado da França, põem toda a força no nome dela. E aí eu acho muito interessante essa ideia de construir um nome, porque aqui no Brasil nós fazemos isso, né? Nós construímos aí, temos essa ideia de que o nome do Lula é o que pode muito nos salvar do bolsonarismo. E lá eles têm o uribismo, e mesmo com toda essa noção, né, de que o uribismo, né, o conservadorismo podem voltar, eles não abrem mão de construir um nome de uma mulher negra para poder tentar a presidência dentro da consulta do partido. E aí, graças a todo esse esforço, a França ela recebe uma votação muito grande, muito expressiva, não para poder vir como presidente, mas que acabou sendo escolhida como vice por Gustavo Petro. E aí, quando a gente estava numa conversa com a Otis Curiel, e sim, somos chiques, conversamos com a Otis Curiel, ela apontou uma coisa que eu acho muito, muito interessante, assim, da gente aprender. É que o Gustavo Petro, ele merecia politicamente, né, ser presidente do Pacto Histórico, né, ser o candidato do Pacto Histórico, porque ele já está aí na sua terceira tentativa de reeleição, já cumpriu cargo importante dentro do país. E também ela ressaltou que as mulheres negras, os homens negros, a negritude na Colômbia, e a gente também pode trazer para o Brasil, a gente merece historicamente estar nesses lugares, né? Nossos países, eles têm uma deficiência, né, com o povo preto. E aí ela falou, né, dessa importância de como que a gente consegue construir politicamente, com que esses nomes tenham experiências políticas para poder estar em lugares no qual eles consigam governar, né, quando a gente chegue lá. E a Colômbia fez isso. A Colômbia tem construído politicamente um nome, que é o da França. Hoje ela não chega, né, que era a ideia principal, como candidata à presidência, mas ela chega como vice, que é muito próximo. E nas próximas eleições ela pode concorrer ao que for, que o nome dela está muito fortalecido. E também, junto com a França, outros nomes também muito provavelmente vão ser fortalecidos. Eu acho que isso é uma das coisas que o movimento negro brasileiro tem tentado fazer, mas eu acho que é uma lição muito interessante que a gente pode pensar. É que mesmo com uma onda muito conservadora, nós podemos ser ousados de construir nomes. Não para agora, nós também temos a paciência histórica, né? Mas talvez não seja agora, nessa eleição, também na próxima, mas nós temos que construir nomes de mulheres e homens negros para poder transitar nesses espaços. Sem experiência política, sem essa aposta política, vai ficar difícil da gente rebater os brancos que estão hoje no poder, porque os brancos têm essa trajetória política, né? Foram deputados, vereadores, senadores, foram bem votados nos seus partidos, são bem localizados. E como, né, o nosso sistema ele tem essa questão do partido, né? Nós sabemos como o Brasil funciona, nós precisamos também saber como jogar o jogo. E saber jogar o jogo é construir nomes bons politicamente, homens negros e mulheres negras para essas eleições. Então, uma coisa que eu acho que é muito interessante é como a Colômbia fez essa aposta, e eu entendo que é uma aposta muito bem sucedida, tanto que ela está aí agora no segundo turno, e vamos torcer para que a esquerda ganhe e a Colômbia tenha aí sua primeira vice-presidenta negra, Francia Márquez, ao lado do Gustavo Petro. Ah, não, é porque você falou do Petro ser um guerrilheiro, mas ele não foi guerrilheiro de pegar em armas, né? Que isso? Foi sim, coitado. Então, aqui vendo a biografia dele, olha só, ele foi preso em 85 por posse ilegal de armas. Ele foi preso, mas foi torturado e tudo, ficou 18 meses preso. Ele foi preso, mas ele era um quadro menos de luta armada propriamente. Ele não participou dos ataques, dos grandes ataques armados. Ele era um cara mais de produzir os discursos. Era uma participação mais intelectual e menos... Não, mas ele tava lá. O que eu falo é que ele não é um Mauriçoca do centro que pegou uma mulher negra e agora se diz o candidato da esquerda. Não. Ele é e depois ele foi senador, foi exilado, né? Mas tem uma trajetória política,
né, à esquerda, mas assim, é porque também vem, é que nem a história do francês lá que não foi pro segundo turno, Mélenchon, que é extrema esquerda. Não é extrema esquerda, porque todo mundo de esquerda vira extrema, né? Claro, porque a direita virou tão extrema que agora qualquer coisa. Então, assim, você fala, nossa, é um direito humano. Nossa, mas é comunista. Então, assim, é um processo muito interessante esse que a Colômbia está construindo. Vamos ver como é que vai ser a construção dessa campanha. Foi uma campanha muito violenta, inclusive eu estava ouvindo o Ariel, 97 jornalistas foram ameaçados. Meu Deus. A Colômbia também tem uma história disso, né, por conta de fato. E aí, assim, várias forças. Extrema esquerda, extrema direita, gente que está no poder, teve assassinatos de lideranças pelo interior do país. Foi uma eleição muito tensionada, que chega aí com o segundo turno que vai ser muito disputado, e há uma apreensão. Eu acho que 2 semanas atrás, eu acho que havia mais otimismo em relação à vitória do Petro. Essa chegada do Hernández, né, nessa onda de segundo turno, nessa onda de aumento de intenção de voto, ela acendeu um alerta. Vamos acompanhar e vamos voltar a esse assunto. Eu só achei interessante chamar a atenção para essa construção que fez de Francia Márquez a candidata a vice. A Colômbia é um país muito negro e de pouquíssima visibilidade dos negros nos espaços de poder, mais ou menos como o vizinho aqui brasileiro. E tem um movimento negro que está se ganhando musculatura, construindo, pegando tração com objetivos de médio e longo prazo de ocupação dos espaços de poder político. Eu acho bem interessante a gente acompanhar e fazer essa reflexão. Foi o que eu menos vi em termos de noticiário da Colômbia, essa construção da figura, né, política da França. Então é isso, gente. Acho que vale a gente ficar de olho, tanto nas eleições da França ou da Colômbia, eleição da França, vamos lá. Ela que é advogada e ativista ambiental, não é isso? Acho que vale ficar de olho nesse segundo turno, dia 19. E com certeza voltaremos a pincelar aqui no Angu o resultado dessa eleição. Vamos prestar atenção, porque o nosso grande embate também está chegando. Quer só dar uma linha sobre o último Datafolha? Acho que vale... Todo mundo já viu, né? Mas assim, acho que só vale o OBS, que semana passada saiu nova pesquisa do Datafolha. Lula com 48% no primeiro turno contra 27% do Bolsonaro. Ciro aparece com 7%. E foi pesquisa estimulada, que quer dizer que a pessoa falou todos os nomes. Isso. E aí, a partir disso... os entrevistados, né? Vale falar os consultados. Os consultados. Vale falar da Simone Tebet também, que está se consolidando como a candidata da terceira via, mas que realmente não teve. Foi a semana... 2%. Né, o Dória desistiu da candidatura na segunda-feira passada, vocês estão lembrando disso. A pesquisa foi à rua na quarta e na quinta. Não sei se deu tempo, né? E a terceira via não aprumou. Tudo caminha para ser a Simone Tebet, mas o PSDB está ainda relativamente dividido, não se sabe quem vai ser o vice, e a leitura dos especialistas é de que essa pesquisa um pouco mostra um eleitor convencido de que a decisão será entre Lula e Bolsonaro. Muito difícil espaço para uma terceira candidatura, embora Ciro Gomes ainda insista. Vamos ver o que vai acontecer. Tem uma construção de talvez ser Tasso Gereissati, senador, né, do PSDB do Ceará, ser o candidato a vice na chapa de Simone Tebet. Isso não tá certo. Foi uma candidatura que se esvaziou. Tem uma expectativa de algumas traições que possam acontecer a partir de agora, porque o Lula ganhou pontos, né? Ganhou 5 pontos e ganharia no primeiro turno matematicamente. Na margem de erro, para mais ou para menos. Pois é. E eu acho que tem uma observação na pesquisa espontânea, que eu acho que é o mais importante, que é, sem que os candidatos sejam apresentados, o entrevistador pergunta em quem você vai votar e a pessoa responde espontaneamente antes que sejam apresentados os candidatos. O Lula estava com 30% em março na pesquisa espontânea, cresceu para 38%. O Bolsonaro estava com 23% em março
e oscilou para baixo dentro da margem de erro para 22. Então, o Lula cresceu 8 pontos na pesquisa espontânea. Não é mais relevante, mas assim, que mostra um eleitorado mais convicto de que aquela é a primeira opção, que não precisa ver, né, entre todas as outras opções, que responde prontamente. Outra coisa que eu acho importante a gente passar rapidamente, sem entrar muito, mas segundo o Datafolha, o Bolsonaro só ganha do Lula entre quem tem renda superior a 10 salários mínimos, entre os empresários. O Lula e o Bolsonaro estão tecnicamente empatados entre os evangélicos e entre quem recebe de 5 a 10 salários mínimos, que é a classe, bom, que no Brasil seria quase a classe média alta, né? Mas que seria uma classe média. Segundo o Datafolha, o Lula vence o Bolsonaro entre as mulheres, entre os que têm de 16 a 24 anos, os jovens e as mulheres fazendo tudo, entre os que estudaram até o ensino fundamental, entre as pessoas com renda de até 2 salários mínimos, entre os moradores do Nordeste, entre os declarados pretos, entre os católicos, entre os assalariados sem registro, entre os desempregados e entre os que recebem auxílio emergencial. Ponto. Então, assim, o auxílio emergencial, que era aquilo de o auxílio emergencial, uma estratégia para angariar voto à eleição, infelizmente ou felizmente, não deu certo. 59% dos que recebem auxílio emergencial pretendem votar no Lula contra 20% que pretendem votar no Bolsonaro. Esse é o panorama que a gente tem, acho que vale a passar para a gente ficar atento dentro desse bloco de política e eleições. E vamos para as nossas indicações. Só um último pitaco final sobre esse. É porque a crise econômica, né, e a inflação, eu acho que são determinantes e explicam muito, né, desse aumento de intenções de voto no Lula, da rejeição ao Bolsonaro. Mais de 50%, acho que 54% do eleitorado que não votaria no Bolsonaro de jeito nenhum. É uma rejeição bastante alta. A do Lula está em 33%. A desaprovação do governo também aumentou. Tudo isso eu acho que tem muito a ver com essa conjuntura econômica, né, de um desemprego muito alto, mas principalmente da inflação muito alta. Poder de compra zero, né? Caindo vertiginosamente. E alcançando várias classes sociais. Claro que principalmente os mais pobres, mas alcançando também 2 a 5 salários mínimos. Muita coisa. Isso as mulheres, né? É uma intenção de voto muito alta do Lula entre as mulheres, entre os desempregados, entre os pretos. Entre as mulheres, 49 a 23. Entre os empregados, 57 a 16. Entre os pretos, 57 a 23. E entre os jovens? E entre os jovens, 58 a 21. Que isso olha tem a importância de tirar o título de eleitor, minha gente. Isso tem a ver com aqueles 2 milhões, né? A intenção de voto no Lula também cresceu entre os mais velhos, entre os 60 anos ou mais, o que acho que pode ter a ver com essa coisa da defesa da democracia, né? Uma memória de ditadura. Tem há uma crescente percepção de que os mais velhos, mesmo quem estaria livre para votar, pretende votar, e eu acho que isso tem mais a ver com rejeição a Bolsonaro do que aval a esse projeto. E os netos perturbando. Os jovens que tiraram título também falando, eu vou levar, influencia. A gente vai votar sim, você tem que votar sim. Vamos lá, gente. As estratégias, né, de campanha, o Bolsonaro está bem preocupado, quer tentar usar a Michelle, acho que a gente já falou disso aqui, para atrair o eleitorado feminino, mas com esse ambiente de crise econômica, de desgoverno, a estratégia dele de atacar o sistema eleitoral aparentemente só manteve próximo, unido, o seu grupo, a sua base mais aliada, não agregou votos, foi isso que ele fez. Agora, de fato, tem a proporção de pessoas que confiam no sistema eleitoral diminuiu. Então, assim, e é praticamente semelhante à intenção de voto do Bolsonaro. Então, você vê muito, muito nitidamente que quem ele atrai se deixou convencer por esse ambiente de desconfiança nas urnas eletrônicas, de ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. É isso. É isso. Vamos para as nossas indicações, então. Bom, abrindo as indicações, não tem como. Se você é um brasileiro que ainda não ouviu o episódio do Mano a Mano,
podcast original Spotify do Mano Brown, que ele entrevista a Sueli Carneiro, que foi o episódio da semana passada. Sueli Carneiro, que já foi citada aqui milhões de vezes no Ângulo de Grilo, a maior intelectual, fundadora do Guelé 10. Assim, gente, a maior que nós temos. E foi um episódio maravilhoso do podcast, que a Sueli tava assim... Sem filtros ela já não tem muitos, né? Ela fala mesmo, ela é muito papo reto. Mas ela tava muito confortável, então foi uma conversa bem informal, assim, em que ela se sentiu confortável. Eles falaram sobre racismo. Ela e o Brown se conhecem há muito tempo, né? Há décadas. Desde que ele estava começando no Racionais. E eles frequentavam o Guelé 10. Quando ele estava começando no Racionais, o Guelé 10, a galera do rap, frequentava. Então eles já se conhecem há muitos anos. Eles têm muita intimidade. E foi maravilhoso, porque a Sueli, em vários momentos, dá várias chamadas nele, assim. Então, tipo assim, esporro da mais velha. No Brown, gente, tipo assim... Acho que é a única mulher viva do Brasil que dá esporro, que pode dar esses esporros que ela deu essas chamadas que ela deu no Mano Brown. Eles falaram sobre colorismo, falaram sobre o genocídio, né, dos jovens negros, falaram sobre... A favela venceu, né? A favela venceu esse sonho, né? Essa ambição. O que é esse vencer para os jovens de favela? Falaram sobre essas imagens que a gente constrói do relacionamento, do amor preto, dentro de uma reflexão que o Brown perguntou sobre o que ela achava do Obama. Cara, foi assim... Nossa Senhora, foi episódio para ouvir de novo. Eu tô com vontade de ouvir de novo. Falaram sobre esse crescer coletivo, né, sobre que crescer, o preto ascender individualmente não contribui, não significa nada pro coletivo. Então foi assim, a gente já citou aqui a Sueli em outros momentos, ela sempre dá essas aulas, fala de forma maestral sempre, mas esse episódio foi impecável, assim, do início ao fim. Você fica, cara, é muita reflexão, muito aprendizado. Então tem que ouvir. Isso faz parte da necessidade cultural e de conhecimento que todo brasileiro precisa ter. Ouvir esse episódio, ouvir Sueli Carneiro falando. Porque eu acho que foi um momento que foi condensado muitos assuntos importantes ali em 1h30, 2 horas de podcast. Então, realmente precisa, todo mundo precisa ouvir. Quer acrescentar suas observações? Não vamos dar muito spoiler, mas não vamos dar spoiler, não. Eu acho que tem que ouvir devagar, tem que ouvir e ouvir de novo. Porque é, de fato, um destaque. E eu só faria um acréscimo, que a Sueli, ela não gosta de dar entrevista. Então, assim, não é sempre que ela tá falando, sabe? Ela fala em mesas, né, em debates, mas aí são falas mais curtas. Não é ela sentar e falar. Mais falou sobre a infância. E ela não gosta de falar de improviso. Quando ela faz participações em mesas, em debates, ela escreve e lê a fala dela. Então, assim, ela não é publicamente uma figura de fala e de acesso corriqueiro. Então, primeiro, um privilégio, né? Nossa, total. E segundo, ouvir com muita atenção, porque ali tem muita história. Nossa. Inclusive das referências dela. Ela fala de universidade, do academicismo, do quanto ela é uma intelectual orgânica, né? Quem é a formação e como é que se posiciona em relação à universidade, aos acadêmicos, o papel da branquitude. É muito interessante. Ela maceta as universidades de uma maneira. Lembrei desse outro trecho que eu dei um grito no meio da rua indo levar a Marte pra creche, que ela fala: eu nunca vi nada de nenhum movimento radical sair de dentro de universidade. Ui! Como diria o sonoplasta do Vai Dar Namoro, programa do Rodrigo Faro. Ui! Gente, não, olha... Você para assim, é de crise de riso, de nervoso. Eu tô botando assim, eu tô falando com a mão na boca, porque você fica, meu Deus do céu. Nossa, é bom demais. Quero ouvir de novo, é bom demais. Bom, temos outras indicações para os cariocas, espetáculo musical Vozes Negras, não é isso, Flávia? Que você, inclusive, participou? Participei nesse fim de semana, mas já estava indicando antes mesmo de participar. O Vozes Negras é um musical muito original, porque ele é o primeiro musical em série.
Muito interessante. E são homenagens a cantoras brasileiras, a grandes cantoras brasileiras, vozes negras, mulheres negras, né? De várias gerações, com protagonismo aí na música. A cada semana são 6 blocos, né? Sim. A cada semana são 2 cantoras homenageadas. Eles ficam até junho no Rio e depois vão para São Paulo. Exatamente. Ficam até 26 de junho no Rio, no Teatro Prudential. Depois vão para São Paulo de 30 de junho a 7 de agosto no Teatro Sérgio Cardoso. E aí são divididos nesses 6 blocos. Começa o primeiro fim de semana, a Era de Ouro do Rádio. Depois, Samba, Terreiro e Ancestralidade. Depois, Samba, Canção e Bossa Nova. Depois, do Samba ao Jazz Sem Limites. Depois, do soul ao afropop. E o último fim de semana é Novas Gerações. Eu ainda tô decidindo se eu vou do soul ao afropop ou se eu vou no Novas Gerações. Tava decidindo isso com o Rafael, estamos na dúvida. Pois é, mas o Novas Gerações é Tati Quebra-Barraco e Isa, que são as homenageadas. Eu acho que vale a pena mencionar as homenageadas. Cadê? Vamos lá. A primeira, porque ainda vai ter São Paulo, né? A primeira foi Carmen Costa e Elisete Cardoso, a Divina. Essa semana que eu participei, que foi o segundo, Clementina de Jesus e Dona Ivone Lara. Aí depois nas próximas, temos Dolores Duran e Alaide Costa, Alcione e Elza Soares, Margarete Menezes e Sandra de Sá, Tati Quebra-Barraco e Isa. Em todos os episódios, você tem, entre o primeiro e o segundo ato, ou a primeira parte e a parte final, uma roda de conversa. Com as convidadas mais variadas, eu já tive, Jurema Werneck teve, Conceição Evaristo vai participar. Quem mais? Muita gente boa que também participa, e a gente faz um pouco de contextualização sobre o papel da mulher negra, sobre invisibilidade. Foi super bonito, o espetáculo é lindo, assim, você se emociona. Eu me emocionei profundamente vendo Clementina e Dona Ivone. Dona Ivone é uma voz, vocês sabem aqui, quem ouve o Angu, o quanto ela me alcança, inclusive pela longevidade, pela coragem de emburacar na música depois que já tinha se aposentado do trabalho de enfermeira e assistente social, com 56 anos. A Clementina grava o primeiro álbum com 63 anos. Então a gente falou disso também. É muito bonito, assim. As histórias são muito bonitas. O texto é do Rodrigo França, nosso querido amigo, talento negro. O elenco é todo de mulheres negras. A música tem várias instrumentistas mulheres e negras. A direção é do Gustavo Gasparani, que é um cara ligado ao samba. Ele é um homem branco, e teve até essa pergunta sobre como é que é esse elenco negro ser dirigido por homem branco. Aqueles debates que sempre aparecem. Mas Gustavo é um cara que tem uma experiência muito grande em samba, em musical. E, segundo a própria querida Verônica Bonfim, que faz a apresentação e comanda ali o talk show, foi uma construção de um espetáculo com muito diálogo, com muita escuta, e isso é bacana, é muito bonito de se ver. E por último, nossa Angular Maria Rita faz show, não é isso, Flávia? Você botou na nossa pauta no próximo sábado, dia 4. Fale disso, Maria Rita, que ouve o Angular. Gente, vocês têm noção que vocês todos aqui estão ouvindo um podcast que é ouvido por Maria Rita, Maria Rita, Maria Rita com A maiúsculo. Aquela, A própria, ela mesma. Maria Rita faz show, Samba da Maria, espetáculo Samba da Maria. Espetáculo que chama? Posso chamar de espetáculo? Pode. Samba da Maria. 4 de junho, aqui no Vivo Rio, às 9 da noite. Gente, celebra o samba com clássicos e pérolas do gênero no Samba da Maria. O repertório tem, obviamente, né, sua discografia, sucessos perfeitos, mas também grandes nomes: Bete Carvalho, Jorge Aragão, Clara Nunes, Gonzaguinha, Elis Regina, Arlindo Cruz, entre outros. Então, assim... A Maria Rita, gente, ela abraçou o samba, sabe? Porque ela é filha de um expoente da música popular brasileira, Elis Regina, do maestro César Camargo Mariano. E ela foi sendo, não sei se chamada, não sei se convocada, não sei se levada para o samba. E é uma grande cantora de samba, uma cantora generosa,
que abraçou compositores, né, sambistas populares, Arlindo. Ela é uma cantora da Portela, ela é uma portelense, né, que se apresenta na quadra da Portela, que emprestou sua voz com muita qualidade, com muita emoção, com muito profissionalismo ao samba brasileiro. E quem é, como eu, devota do samba, tem que render homenagens a Maria Rita, assim como rende homenagens a Tereza Cristina, Nilce Carvalho, Ana Costa, Zélia Duncan. São mulheres que estão levando, né, Dorina, mulheres que estão levando adiante o samba do Rio de Janeiro. Além dos grupos, né? Samba que Elas Querem, Moça Prosa. Tem muita mulher no samba e acho que a gente tem que valorizar isso. Marina Iris. Estamos esquecendo, obviamente, de gente, mas ouçam as nossas sambistas e vão assistir Maria Rita, linda, divina, maravilhosa. É isso, Angulers. Boa semana pra vocês. Não foi proposital a ideia de não ter comentários hoje, mas como esse episódio já está muito longo, isso foi uma outra crítica, mas o Ângulo de Grilo não pode passar desse tempo. Expliquei no Twitter e vou explicar de novo. Ninguém ouve um podcast de 1h30 de uma vez só. As pessoas pausam e não voltam. Se for voltar no dia seguinte, o assunto que a gente tratou pode ter ficado velho. É complicado um podcast de notícia ficar sendo muito dividido em vários dias porque pode envelhecer. Então, tem um motivo pelo qual o Ângulo de Grilo não pode ter 3 horas. Tem que ser um podcast entre 45 minutos, que era o nosso mundo ideal, né? Nunca foi. Nem era só o ideal, mas assim, já até 1h10 no máximo, quando a gente passa disso, não é tão legal assim. Mas já passamos nesse, mas tá aí uma explicação de porque não tem 3 horas o Ângulo de Grilo, tá, queridos? Não pode. O episódio envelhece. Então é isso. Até semana que vem. Um beijo pra vocês, boa semana. Semana que vem estamos aí de novo na terça-feira. Bem-vindos que chegaram agora. E muito obrigada. Fiquem com a gente. E um beijo aos que estão desde o início. E, gente, maio acabando. Pelo amor de Deus. Pelo amor que de mês Deus. interminável foi esse. Deus, vivemos uma vida. Eu não aguento mais maio. É isso. Nota de repúdio. Beijo. Por meses com 30 dias no máximo.